Na pequena vila de São Cristóvão, o sol nascente mal conseguia dissipar a névoa persistente que pairava sobre as ruas de paralelepípedo. Uma lamparina pendia na entrada de uma casa antiga, balançando suavemente com a brisa fria da manhã. Suas luzes vacilantes pareciam refletir a alma de Leonardo, o protagonista, um homem de olhar perdido, cuja vida, outrora vibrante, agora se limitava à rotina sombria de um dia a dia sem cor. Ele caminhava por entre os ecos de risadas de crianças que antes enchiam a vila de alegria. Mas agora, sua única companhia eram as lembranças do que havia perdido. Há 6 meses, sua esposa, Clara, partira, deixando-o preso à dor e ao arrependimento por não ter demonstrado seu amor o suficiente. A casa, antes repleta de vida, tornou-se um campo de batalhas silenciosas, onde ele lutava contra a solidão que invadia cada canto. As paredes testemunhavam seus lamentos silenciosos, envoltos em um silêncio aplastante. A chuva começava a cair delicadamente, lavando a poeira do caminho e trazendo à tona um cheiro familiar de terra molhada. Para Leonardo, a chuva era um símbolo duplo. Era amarga como as lágrimas que ele não podia derramar, mas ao mesmo tempo representava uma esperança silenciosa de renovação. Ao olhar pela janela, ele avistou a imagem de Clara o observando, ou assim pensava. Era apenas sua mente, brincando com sua dor insuportável. A lamparina, com seu fraco brilho, lançou sombras que dançavam nas paredes, como se quisessem contar a história de sua vida juntos. Naquele momento, um som inesperado interrompeu seus pensamentos. Um leve batido na porta, como um sussurro rompendo o silêncio opressivo da casa. A resistência em seu coração fez com que hesitasse, mas uma curiosidade inexplicável tomou conta dele. Levantou-se, seu corpo pesado como se carregasse todo o peso da tristeza, e dirigiu-se até a porta. Ao abrir, se deparou com uma figura pequena, envolta em um casaco grande demais e com olhos brilhantes que pareciam refletir uma mistura de necessidade e esperança. Uma criança, provavelmente não mais que 6 anos, ali estava, com um sorriso tímido que iluminava seu rosto sujo. "Por favor, senhor, você tem algum pão? Não comi nada desde ontem", ela murmurou, e seu olhar penetrou fundo na alma de Leonardo, atingindo um ponto que ele pensava estar adormecido. A dor em seu coração ficou momentaneamente ofuscada por aquela fragilidade. Ali estava uma oportunidade de conexão que ele não via há tempos. Como ele poderia recusar-se a ajudar? Mas uma parte dele queria fechar a porta novamente, temendo o envolvimento e a dor que poderiam vir com isso. E enquanto a chuva caía torrencialmente lá fora, um turbilhão de emoções lutava dentro dele. Nesse breve momento, Leonardo percebeu que a vida poderia oferecer mais uma chance. E foi assim que, no instante em que fechou a porta, um fio de esperança foi tecido entre ele e aquela criança destemida, sugerindo que talvez a luz pudesse voltar a brilhar em meio à escuridão. Havia algo encantador na fragilidade da criança. Leonardo observou enquanto ela chacoalhava a chuva de seu casaco, seus olhos brilhando com um misto de esperança e vulnerabilidade. 15 segundos pareceram se estender numa eternidade, enquanto ele ponderava as paredes que havia construído ao redor de seu coração. Após uma luta interna, o impulso de ajudar se sobrepôs ao medo de abrir-se novamente. Com a lamparina em mão, ele convidou a menina a entrar. Seu coração palpitava, não apenas por causa da ação em si, mas pela decisão de deixar alguém entrar em seu mundo sombrio. "Meu nome é Alice", disse ela, com a inocência radiando em seu sorriso tímido, enquanto se afastava da porta como se seu brilho fosse capaz de afastar a tristeza de Leonardo. "Eu sou Leonardo", ele respondeu, a voz um pouco rouca, traduzindo anos de silêncios e ausências. A sala, antes preenchida pela solidão, agora era invadida por uma presença inesperada. Enquanto a pequena se acomodava em um canto do sofá, sua expressão mostrava a expectativa de quem encontrou abrigo. Leonardo procurou na despensa algum pão ou algo comestível, mas, assim como sua vida, as prateleiras estavam vazias. Uma onda de culpa o invadiu e a lembrança das dificuldades passadas levou-o a um lugar de egoísmo. Ele se vira em situações semelhantes antes, mas agora a situação era diferente.
Diante dele, Alice não era apenas uma carência. Ela era um reflexo de sua própria infância, perdida em um mundo de responsabilidades e traições. Desculpe, não tenho nada para te oferecer, ele disse, a dor pronunciada em suas palavras. Mas Alice, com um sorriso que parecia desafiar a lógica, respondeu, está tudo bem, às vezes só precisamos de alguém que nos escute. A afirmação simples, desprovida de artifícios, atingiu Leonardo com um peso inesperado. O que ele via como um encontro momentâneo estava se transformando em algo que exigia mais dele, exigia presença, vulnerabilidade. O desejo de se abrir, de contar àquela criança sobre Clara, sobre as memórias que o consumiam, começou a tatear os limites de sua resistência. No entanto, era mais fácil falar sobre as folhas úmidas no quintal ou como as flores que uma vez decoraram sua casa agora eram apenas ervas daninhas. Assim, ele compartilhou com Alice sobre o amor que havia perdido, tentando envolvê-la nas histórias de sua dor, como se estivessem sentados à beira de uma fogueira, compartilhando sussurros do passado. Alice ouviu atentamente, e a cada palavra, o elo entre eles se tornava mais forte. Ele percebeu que, embora fosse ele quem contava a história, era a própria criança que estava mudando a narrativa. O calor de seu olhar inocente lhe trouxe à mente um novo significado. Ela não estava ali para julgá-lo, mas para lembrar que a vida, mesmo em sua maior escuridão, poderia ainda brilhar com a luz da comunhão e da compreensão. Você vai se sentir melhor, Senhor Leonardo, disse Alice suavemente. A chuva sempre passa. Seu tom inocente e confiante trouxe uma inundação de emoção que Leonardo praticamente não conseguia controlar. Um embaraço no peito começou a se desfazer, as barreiras de solidão e culpa começando a se romper, enquanto sentia que a criança já estava preenchendo os espaços vazios em seu coração. Ele sabia que, no fundo, estava começando a querer criar laços novamente. O silêncio entre eles não era opressivo, mas contemplativo. Naquele momento, a lamparina, que antes apenas iluminava uma casa vazia, agora parecia pulsar com uma nova vida. Eles eram dois seres sozinhos, em um mundo imenso, mas juntos formavam um pequeno refúgio, um abrigo contra a tempestade. Acho que meu pai virá também, mas ele às vezes se esquece de mim. Alice murmurou, um leve tremor de vulnerabilidade atravessando sua voz. Naquele instante, Leonardo percebeu a força que ainda existia dentro daquela criança. Ela também tinha um peso carregado, uma história que não totalmente diferente da sua. No entanto, a resiliência dela o inspirou a reavaliar sua própria dor. Enquanto conversavam, a chuva parou, e o mundo externo se aquietou. A lamparina emitia um brilho fraco, como um farol de esperança. Você tem coragem, Alice, ele disse, impressionado. Acho que todos temos coragem, só precisamos encontrá-la de novo, respondeu a menina, os olhos brilhando, como se guardasse a sabedoria de 1000 vidas. Com isso, um novo fio de conexão se tecia entre eles, um pacto silencioso de exploração e cura. Porém, no fundo de sua mente, Leonardo ainda lutava contra a sombra de sua dor, que ameaçava se arrastar para aquela breve felicidade. E quando, ouvindo um som familiar lá fora, como um carro se aproximando, o eco de mais um encontro potencial fez com que sua respiração parasse. A imagem de Clara flutuou em sua mente uma vez mais, como um assombro que não se afastava. O peso de suas memórias ainda estava presente, mas havia agora uma nova companhia. A resposta estava a um passo dele e Leonardo se questionou. Poderia ele realmente abrir-se para Alice? Ou estaria apenas destinado a se proteger novamente? Nesse dilema, o menino que pensava nela e a garotinha sonhadora na sala eram parte de uma mesma busca, encontrar a luz em meio à escuridão. E assim, numa breve fração do tempo, Leonardo se viu de novo à beira de uma escolha. A linha tênue entre o fechamento e a abertura, entre a dor e a esperança. Foi nesse ponto que ele decidiu dar um passo além e enfrentar a vida, não a solidão. No fundo, ele já sabia que aquele poderia ser o início de algo profundo e inesperado. As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se pelas janelas empoeiradas,
trazendo um novo dia que poderia inspirar mudanças. Leonardo movimentava-se como um fantasma, a mente ainda presa ao diálogo silencioso com Alice. A verdade de suas palavras o assombrava. Todos nós temos coragem, mas ele não conseguia descobrir a sua. Com força e vulnerabilidade entrelaçadas, a garotinha fora um farol em sua vida embaçada pela dor. Um farol que ele temia apagar ao se abrir. Ele decidiu que continuaria com a pequena por mais alguns dias, mas já havia uma sombra pairando sobre suas intenções. O peso de suas fragilidades era muito. As paredes da casa tinham ouvido suas confidências, mas agora a tentativa de conexão lhe parecia arriscada. Era como se um abismo se formasse entre seus dois mundos, a dor dele e a inocência dela. Por que Alice teria que arcar com suas cicatrizes? Enquanto isso, na vilinha onde moravam, os murmúrios do dia a dia começaram a se intensificar. O cabeleireiro local, um homem de cabelos revoltos e olhos cheios de curiosidade, comentava sobre a presença do menino e da sua relação com a menina. Ele não deveria estar aqui. Crianças assim podem atrair problemas. Ele é só mais um que se perdeu por esta vida, disse o cabeleireiro, tomando um gole do café amargo, enquanto os outros assentiam, murmurando entre sorrisos cínicos. Leonardo, tão entorpecido por suas memórias, sabia que a curiosidade da vila se transformava em veneno e, sem querer, ele já se tornara o foco das conversas respeitosas e apressadas. O peso do estigmatismo ardia em sua alma. A simples ideia de que poderia estar trazendo desgraça à vida de Alice tinha o poder de triturar seu coração. Mais do que nunca, a dor da solidão o seguia como um lobo junto à alcateia, faminto e atento. Naquela mesma tarde, Alice pediu para que ele a acompanhasse à leiteria, um pequeno estabelecimento com os melhores lanches da vila. Seu sorriso radiante encheu o caminho de um calor familiar, mas a alegria de Alice parecia um afronte à sua própria tristeza. A ideia de deixar de lado sua tristeza parecia uma traição ao que Clara representava em sua vida. Leonardo, você gostaria de experimentar um doce? É o meu favorito! Sua voz era um hino de esperança, mas ele hesitou. Não sei, posso não achar tão doce assim, Leonardo respondeu, forçando um sorriso que soava amargo. Mas Alice insistiu, seus olhos brilhando com a ameaça da certeza inocente que só as crianças possuem. Vamos, você precisa tentar. Se não gostar, prometo que não pedirei novamente. O caminho para a leiteria era pontuado por flores silvestres que dançavam ao vento. Ele observava as crianças que passavam correndo com suas risadas, tão despreocupadas, tão livres. Leonardo se perguntava se um dia poderia se sentir assim novamente. Essa ideia o deixou angustiado. Se ele realmente se permitisse ser feliz ao lado de Alice, o que aconteceria se a vida decidisse arrancá-la dele como fizera com Clara? A dúvida o consumia, trechos de sua dor antiga se misturando à luz clara que surgia ao seu redor. Ao chegarem à leiteria, ele permaneceu na porta, como um gosto de castigo a si mesmo. Alice entrou e, ao lado das risadas das crianças, ele escutou a conversa entre um casal que falava sobre o menino triste e a garotinha alegre. Dizem que ele é morador de rua, deve ser um vagabundo, comentou uma mulher de cabelos grisalhos. Naquele instante, como se um véu tivesse sido levantado, a dor que ele tinha se apareceu como um espelho. A revelação de seus medos foi devastadora. Ele não se via como um vagabundo, mas na percepção alheia poderia ser isso. Era um chamado que ecoava em sua consciência, uma ferida que, em vez de se curar, parecia pulsar mais forte. Ao ver Alice saborear o doce com um sorriso de puro deleite, uma onda de compaixão e dor se enfrentaram dentro dele. Se Alice pudesse realmente vislumbrar a sabedoria em meio à sua dor, poderia ele também? Poderia se permitir experimentar um relacionamento, mesmo que delicado e incerto, sem a consideração do que poderia ocorrer? Como se ele estivesse em um labirinto de espinhos, a dúvida começou a se desdobrar, questionando seu papel na vida daquela criança. Seria uma companhia acolhedora ou um lembrete sombrio de um passado que não pudesse ser esquecido? Mas, naquele instante sem tempo, enquanto Alice sentia a alegria de momentos simples, ele começou a se questionar. O que havia de errado em aceitar essa nova luz?
O doce que ele não quis experimentar poderia ser um convite para um novo sabor de vida, uma nova possibilidade. E assim, com o coração um pouco mais leve e um desejo silencioso de se libertar, ele respirou fundo, aceitando, se não a alegria, pelo menos a oportunidade de redescobrir sua coragem. Naquele momento, a lamparina que havia sido seu farol não era apenas uma luz, mas um símbolo de sua própria luta, lembrando que coragem poderia existir mesmo em meio à escuridão. Mas, ao se permitir essa nova visão, uma notícia inesperada ressoou em sua cabeça. Clara havia sido vista na vila. A sombra de seu passado estava prestes a se encontrar com seu presente. A tempestade pairava novamente. A notícia cortou o coração de Lucas como uma lâmina afiada. Clara, a menção de seu nome foi como um eco distante, uma lembrança do que ele não poderia esquecer. A imagem de sua esposa, uma linda flor em sua torneira, havia se instalado em sua mente, vibrando com uma intensidade que o fez sentir seu peito apertar. O doce sabor da esperança que estava começando a brotar em seu interior se misturou rapidamente a um gosto amargo de receio. O mundo ao seu redor pareceu desabar, levando consigo a luz que Alice trouxe. Ele se afastou da festa improvisada, o riso das crianças se transformando em risos zombeteiros, ecos surdos que pareciam perseguir seus passos. Agora, a lamparina que antes tinha representado a coragem estava sobrecarregada pela ruína de seu passado. A sombra de Clara, uma figura espectral em sua memória, parecia oferecer-lhe a escolha entre a complexidade da vida que uma vez teve e a dura verdade da solidão que agora enfrentava. Os dias que se seguiram foram como uma tempestade inclemente. Uma câmara escura se instalou em seu peito enquanto ele vagava pelas ruas, agora não mais como um homem em busca de calor, mas como uma alma perdida que se recusava a se deixar guiar pela luz. As imagens de Clara assombravam-no, surgindo em cada esquina, em cada rosto que cruzava com os olhos mornos e cansados. Ele estava longe do cheiro doce do bolo que Alice fazia em suas braçadas infantis. A ausência de Clara parecia ter feito o mundo se cobrir com uma neblina cinzenta e fria. O desejo de voltar à música e ao riso o deixava em conflito, mas a sombra de Clara era como a tempestade que ele temia. Em meio a essa escuridão, as notas de uma canção antiga, que costumavam embalar seus dias, começaram a tocar em sua mente, mas num tom dissonante, enfatizando seu lamento. Nas tardes em que chovia, as gotas que despencavam dos telhados não traziam alívio, mas sim relembranças de risos compartilhados sob as mesmas chuvas. O ambiente, que tinha uma vez parecido vívido e cheio de promessas, agora se mostrava frio e desolado. Ele se trancou em sua solidão, incapaz de escapar de sua própria prisão emocional. Naquela noite, enquanto a chuva batia incessantemente contra os painéis de madeira da pequena casa, ele se viu novamente diante da lamparina, a única luz em um mundo de sombras. O brilho débil do fogo parecia lutar contra a escuridão, mas Lucas, tragado pela sua dor, hesitou em acender a chama que poderia lhe trazer calor. Lembrou-se de Alice e de seu doce sorriso, mas tudo que lhe veio à mente foi a lembrança de Clara, a maneira como ela olhava para ele, cheia de amor e esperança, ignorando as cicatrizes que a vida tinha infligido a ambos. Naquele cisma de emoções, ele se deixou afundar na solidão. A dor era palpável. O silêncio ao redor ressoando como um testemunho de seu desespero. As lembranças de momentos alegres estavam cada vez mais distantes, como silhuetas em uma névoa espessa. Ele procurava entender em que momento a vida se tornara assim, tão pesada, tão repleta de arrependimentos inexplorados. Em uma noite especialmente tempestuosa, Lucas encostou-se à janela, observando a água se acumular nas calçadas. As ruas traziam um cheiro novo, um perfume de terra molhada que lutava contra a escuridão. Mas mesmo essa fragrância familiar não era suficiente. O peso no seu coração crescia a cada segundo que se passava. A angústia de seu passado começava a se manifestar não somente em sua mente, mas em seu ser como um todo. Ele se sentia feito de vapor, desaparecendo lentamente, quase etéreo.
Até que, de repente, algo lhe chamou a atenção no meio das gotas de chuva que corriam pela janela. Um pequeno movimento do lado de fora, uma silhueta, um vulto que se aproximava de sua casa. Ele se encolheu, incapaz de imaginar o que poderia ser. O medo dominava, a possibilidade da dor preenchia sua mente. O que poderia essa figura querer dele? Seria o espectro de Clara, o seu passado voltando para persegui-lo? Ou uma daquelas vozes do vilarejo agora corrigindo mais uma vez a sua imagem como morador de rua? Mas quando a figura se aproximou o suficiente, Lucas sentiu seu coração paralisar. Era Alice, encharcada pela chuva, sua pequena silhueta tremendo enquanto tentava, em vão, proteger-se da água com uma mão. "Senhor Lucas!" ela gritou, sua voz era carregada de alarmes, de preocupação. Ela não parecia enxergar o que estava lhe consumindo, apenas a determinação dela em vê-lo. "Você não apareceu na festa. Eu me preocupei. A minha mãe disse que você não estava bem. Posso entrar?" Ele se viu diante de um dilema: abrir a porta e permitir que essa luz, essa criança inocente, entrasse em sua casa toda escura e melancólica, ou trancá-la mais uma vez. O instinto de proteção se debatendo entre a necessidade de afastá-la por medo de que ela pudesse ver sua dor e a luz que poderia, talvez, trazer um pingo de cor ao seu mundo cinza. Lucas hesitou, sua mente dividida entre o desejo de fechar a porta e o impulso de protegê-la da tempestade. Mas o olhar preocupado de Alice o atravessava como uma lanterna num túnel escuro, trazendo um sopro de orientação em sua solidão. Enquanto sua mente se enredava em suas memórias e dores, o som da chuva caindo como um mantra ressoava do lado de fora, ajudando-o a recordar que há uma luz, mesmo nas mais escuras noites. Como que soprado por uma determinação antiga, um lampejo de coragem ressurgiu. Ele finalmente cedeu e abriu a porta, permitindo que a pequena figura entrasse, e com isso entrou também a promessa de um recomeço. A chuva ainda caía forte ao redor, mas a luz da lamparina agora iluminava não somente a casa, mas o caminho que Lucas talvez estava prestes a percorrer. A tempestade parecia um pouco mais leve e a escuridão na alma um pouco menos opressora. Contudo, a sombra de Clara ainda pairava sobre ele, como uma tempestade à espreita. Mas talvez, com a incorporação de Alice na sua vida, uma nova esperança poderia de fato florescer. O ar na casa, antes carregado de tristeza, começava a mudar com a presença de Alice. A lamparina, que antes tremia como a própria alma de Lucas, agora queimava de forma constante, como se pulsasse esperança pela primeira vez em anos. Ele observou a criança com seus olhos grandes e curiosos enquanto ela olhava em volta, absorvendo a penumbra da sala e, ao mesmo tempo, trazendo consigo uma luz que Lucas não sabia se ainda tinha dentro de si. "Você está bem, Sr. Lucas?" Alice perguntou com uma sinceridade que fez seu coração se apertar. Cada uma de suas palavras era como uma mão estendida, permitindo-lhe vislumbrar um caminho que não imaginava mais possível. Lucas tinha uma resposta na ponta da língua: não. E como um reflexo das suas barreiras emocionais, ele desejou se fechar mais uma vez. Contudo, o brilho nos olhos da menina o fez hesitar. Eu estou apenas um pouco cansado, ele disse, sua voz trêmula. Mas você, Alice, o que faz aqui em uma noite tão ruim? Ela sorriu, despretensiosa, e o calor de sua felicidade momentânea parecia derreter um pouco do gelo que envolvia o coração de Lucas. Minha mãe sempre diz que a chuva é uma bênção, e se você precisar de alguma ajuda, estou aqui. Posso fazer um lanche e ficar com você até que a água pare. Assim você fica mais feliz. As palavras dela se misturaram à batida da chuva lá fora, como um canto esperançoso. Em momentos assim, enquanto ouvia Alice, ele sentiu um frágil toque de calor que fazia distância de suas memórias mais pesadas. Clara, as brigas, a lembrança da perda e o peso do passado. A presença da criança era um presente inesperado que estremeceu as bases daquele recanto de solidão. A ideia de deixar Alice entrar na sua vida trazia uma luta interna avassaladora. A dor da perda ainda latejava.
Cada sorriso radiante da menina parecia uma espinha de dor atravessando seu peito, lembrando-o da alegria que havia sido arrancada dele. E, ainda assim, havia algo dentro dele que queria acreditar que a conexão com ela poderia ser um novo começo, uma nova chance de amar e se deixar amar. Está bem, me ajude a fazer um lanche. Lucas finalmente concordou, e, pela primeira vez em muito tempo, uma leveza se instalou em seus ombros. Enquanto se moviam pela cozinha, entre sorrisos e mais algumas palavras, Alice emitiu um riso puro que ecoou pela casa. Era uma melodia que pouco a pouco começava a ressuscitar um sentido de pertencimento na vida dele. E a lamparina, com sua luz quente, iluminava cada gesto e cada palavra proferida à medida que o tempo passava. Eles começaram a preparar um lanche simples, mas recheado de histórias e risadas, e lentamente Lucas começou a falar sobre suas memórias, deixando-se levar pela curiosidade da criança. A chuva, você sabe, sempre foi como uma reação ao meu silêncio, ele disse, enquanto espalhava o pão no prato. Mas agora, com você aqui, sinto que talvez eu possa olhar para isso de um jeito diferente. Alice o escutava atentamente, como se suas palavras fossem preciosas. Minha mãe diz que as gotas de chuva são como abraços da natureza, e às vezes, quando a gente fica triste, a gente só precisa de um abraço maior. Ao ouvir a inocência nas palavras dela, Lucas riu, sentindo mais uma defesa interna ruir. Ele estava começando a perceber que o que parecia impossível poderia ser mais simples do que imaginava. As memórias da dor ainda estavam presentes, mas a luz que Alice trazia estava começando a iluminar um novo caminho. Ele se permitiu imaginar, mesmo que só por um instante, que reconstruir sua vida era sim uma possibilidade real. Momentos depois, enquanto a chuva continuava a tamborilar em seu telhado, eles se sentaram juntos à mesa, a comida à frente. E, entre sorrisos, Alice pediu, podemos chamar isso de o lanche da esperança? Lucas não conseguiu conter um sorriso mais amplo e suas barreiras emocionais continuavam a se fragilizar sob a leveza da companhia da criança. O espaço que antes era escuro começou a ganhar cores e a lamparina ao centro parecia uma assistência generosa, desejosa de iluminar não apenas o ambiente, mas os seus corações. Ainda assim, o passado não se afastava completamente, como uma sombra à espreita. A lembrança de Clara alimentava um fio tênue de dúvida em seu interior, uma voz sussurrando que a dor ainda poderia retornar, que a felicidade poderia ser um laço de curto alcance. E ao finalizar o lanche, um ciclo de silêncio se instalou e Lucas sentiu a necessidade de compartilhar mais de sua história, de liberar a dor a que tinha se aprisionado. Alice, você já perdeu alguém? Ele perguntou, a voz carregada de vulnerabilidade. A menina olhou para ele. A tristeza em seus olhos parecia refletir a empatia de uma alma tão jovem, mas tão compreensiva. Perdi minha avó há alguns meses. Ela sempre dizia para eu não ter medo da chuva, porque depois dela, as flores sempre nascem. As palavras ressoaram profundamente em Lucas, deixando uma marca suave em seu coração. E você? O que fez depois que isso aconteceu? Continua a viver. Eu a sinto comigo sempre, por mais que dure a saudade. Isso faz eu sentir mais forte, como se ela estivesse me abraçando o tempo todo. Alice respondeu com um sorriso tímido. Lucas sentiu a leveza da conversa envolvê-los. Imagens de flores brotando sob a luz da lamparina lhe vieram à mente. Ele percebeu que sua vida, a despeito da dor e da sombra que o cercava, poderia encontrar novas formas de crescer e florescer. A certeza começou a brotar. Ele poderia permitir-se sentir de novo. E a presença de Alice estava funcionando como a luz do sol em um dia nublado. Mesmo nas maiores tempestades, a luz poderia eventualmente brilhar novamente. Naquele momento, a casa não era apenas um abrigo para sombras, mas um espaço de reencontro com a vida. Com Alice ao seu lado, um novo propósito e um entendimento de fé estavam ressurgindo. Não era preciso carregar o peso da dor sozinho. Ele poderia recomeçar.
E em um sussurro de esperança nos ventos frios da noite, um novo pensamento emergiu. Será que ele estava realmente pronto para enfrentar o que estava por vir? Ou seria agora o momento de coragem que o destino estava esperando? O ar estava denso naquela noite, carregado de promessas e medos em Termédia. A pequena sala estava mal iluminada. Apenas o calor suave da lamparina iluminava os rostos de Lucas e Alice. A conversa tranquila fluiu e cada parte de Lucas estava absorvendo as palavras da menina. Como se uma cortina de nuvens estivesse se desfazendo ao seu redor, permitindo que uma luz dourada entrasse em sua vida. Enquanto a lamparina emitia um brilho reconfortante, a conexão entre os dois se intensificava. Lucas percebeu que a presença de Alice não era apenas um mero acaso, mas uma bênção cuidadosamente disfarçada. Ele podia sentir as chamas de um desejo oculto queimando dentro de si. O desejo de ser livre, de se desprender das algemas da tristeza e da culpa. Alice, com sua inocência e força indomável, tinha se tornado um farol, não apenas para Lucas, mas também para ele mesmo. Em um ato despretensioso, ela se virou para ele, quebrando o crescente silêncio. Lucas, você já pensou em como poderia ajudar outras pessoas com a sua história? A pergunta ecoou em sua mente como um trovão. Ele, Lucas, que se via como um fardo, poderia ser capaz de iluminar o caminho de alguém? Mergulhando em seus pensamentos, ele começou a lembrar-se da sua dor e da sua solidão, das lágrimas que havia derramado em cada canto daquela casa vazia. O eco de seu grito interno, aquele que nunca havia encontrado eco no mundo exterior, começou a ressoar de maneira diferente. Eu não sei se consigo ajudar alguém. Estive tão perdido. Sua voz soou hesitante, mistura de insegurança e desejo de crer que era possível. Alice, com seu brilho nos olhos, se inclinou mais perto. Eu acho que quando você enfrenta sua dor, você pode entender a dor dos outros, e isso pode fazer você se sentir menos sozinho. Eu sinto que você é forte, de um jeito que nem imagina. Lucas ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. As memórias de sua avó avançaram à sua mente, assim como as lições de perseverança que recebera dela. A perspectiva ali, quase mágica, de poder transformar a dor em ajuda, soava como um chamado que não poderia ignorar. E foi então, em um súbito momento de clareza, que uma decisão se formou em seu coração. Ele não poderia mais se esconder atrás das paredes da solidão. Era hora de enfrentar o seu passado. Mas também era hora de abrir a porta para o presente e para um futuro que ainda era possível. Ele queria ajudar não apenas a si mesmo, mas a todos que carregavam suas próprias tempestades. Levou um instante, um eco profundo dentro de si implorava por definição. Um relato que ele poderia compartilhar, uma história marcada pela dor e pelo renascimento. Ele levaria a luz de Alice junto consigo. Essa ideia tão nova e revigorante começou a iluminar cada canto escuro da sua mente. Num gesto impulsivo, Lucas se levantou. Alice, você estaria disposta a me ajudar? Sua voz era firme, mas o tremor da emoção era palpável. Ajudar a espalhar um pouco de esperança para quem também sente as sombras? Os olhos da menina brilharam intensamente. Claro, podemos fazer algo bonito juntos. E ao longo daquela noite, entre risos e planejamento, um novo projeto começou a serpenteá-los. Lucas começou a escrever, não apenas o que havia acontecido com ele, mas também histórias de fé, resiliência e renascimento que ele conhecia. Sua própria jornada se tornaria um farol para outros, como Alice havia sido para ele. Foi um ato de coragem trabalhar a tristeza ao invés de deixá-la reinar. E embora soubesse que a cura seria um caminho longo e muitas vezes penoso, sua determinação iluminava cada passo. Por um instante, a lamparina na sala pareceu brilhar ainda mais intensamente, como se unisse as almas daquele pequeno espaço e do mundo exterior. E se nós fizermos um encontro, sugeriu Alice, segurando lápis infantis com suas pequenas mãos.
Uma roda de histórias? Podemos até fazer numa tarde ensolarada na praça. Você poderia contar sobre sua avó e eu contaria sobre minha bisavó. O semblante de Lucas se iluminou. Era uma ideia magnífica. Um espaço compartilhado onde as histórias poderiam se cruzar, onde as lágrimas poderiam ser misturadas ao riso e ao aprendizado. Ele imaginava outras pessoas, outras almas, reunidas sob o calor do sol, compartilhando suas verdades em um círculo de liberdade. No fundo da casa, algo se agitou, como um prenúncio de mudança. O eco da chuva do lado de fora ainda ressoava, mas agora parecia o murmúrio de uma canção, uma melodia de esperança e renovação. A chuva que antes lhe impunha tristeza, agora era vista como parte do ciclo da vida. Flores brotariam do solo fértil da dor. E nesse crescendo de emoções, Lucas tinha, pela primeira vez em anos, a convicção de que não estava sozinho. Com Alice ao seu lado, a disposição para enfrentar o mundo começou a florescer. Ele respirou fundo, sentindo a coragem pulsar em suas veias como um combustível revitalizador. Depois de tanto tempo vivendo na sombra, ele finalmente afirmava sua saída em direção à luz. A transformação que se desenrolava não era apenas externa. Em um nível profundo, Lucas estava novamente se encontrando. E a pergunta que um dia o assombrava agora carregava um novo peso. Poderia ele realmente ser uma fonte de luz para outros, sem deixar que sua escuridão o dominasse? Enquanto as estrelas começavam a brilhar lá fora, Lucas sentia em seu coração que a resposta estava apenas começando a se revelar. O futuro, mesmo incerto, sussurrava promessas de um renascimento. E em um espírito de união, a resistência se transformava em amor, a dor em esperança. O sol da tarde começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura, como se a natureza estivesse pintando um quadro vibrante para celebrar o encontro de almas. Lucas e Alice, sentados na velha praça da vila, rodeados por um grupo de vizinhos céticos que lentamente se aproximavam, sentiam a eletricidade no ar. As palavras falhadas e os receios do passado pareciam tão distantes agora, como ecos de um tempo que não mais os definia. Cada história que pairava no ar era como uma semente, levada pelo vento da renovação. As vozes, inicialmente hesitantes, começaram a fluir como um rio, conectando vidas, experiências, momentos de dor e alegria. Um homem de cabelos grisalhos contou sobre o amor que perdeu e a fé que o salvou ao longo do caminho. Uma mulher idosa compartilhou lembranças de sua juventude numa terra distante, nunca deixando que o peso da saudade apagasse seu sorriso. Lucas ouvia, cada palavra ressoando dentro de si como um mantra de superação. E a chuva começou a cair novamente, suave e delicada, trazendo um alívio para a alma do povo. Ao invés de temor, um sentimento de renovação tomou conta de todos. As gotas que antes eram sinônimo de tristeza se tornaram risos, enquanto as crianças, incluindo Alice, dançavam sobre a chuva, como se o céu estivesse abraçando o mundo novamente. Lucas percebeu que, naquele momento, ele não estava mais sozinho. Sentiu que a dor que tinha se transformado em parte do coletivo. A abertura de seus corações era uma luz que os guiava, e cada um, ao compartilhar sua vivência, tornava-se uma fonte de esperança para os outros. A roda de histórias não era apenas um evento, era um movimento, uma revolução silenciosa que quebrava muros invisíveis e selava laços humanos. A imagem símbolo que servia como pano de fundo, a chuva, deixou de ser apenas um sinal de melancolia. Agora representava o renascimento, o florescer das oportunidades em meio ao lodo da dor. Lucas olhou para o céu e sorriu, agradecendo por toda a tempestade que havia passado, por cada lágrima que fez parte de sua jornada e por aquela nova chance de vivenciar a vida. Quando Alice se virou para ele, seus olhos brilhavam com a luz de uma alma que trouxe uma nova perspectiva. Você viu? Todo mundo participou. Essa é a beleza das histórias, Lucas. Cada uma é única e todas juntas podem fazer maravilhas. As palavras da menina eram como uma sinfonia que ecoava em seu coração.
Ela fez com que ele percebesse que havia uma força maior na integração das histórias. A praça ressoava agora com risadas e lágrimas de alívio, e o continente das emoções palpáveis parecia se remendar. Havia uma energia no ar. Juntas, aquelas almas criariam laços que poderiam durar para sempre. Com Alice ao seu lado, Lucas sentia-se fortalecido e não precisava mais carregar suas cicatrizes sozinho. Eles estavam conectados pelos fios invisíveis da dor e da superação, e essa união lhes conferia uma nova forma de vida. Com o coração pulsando um novo ritmo, Lucas soube que a chuva não apenas um útero da vida, mas um símbolo de tudo que ele poderia se tornar. O passado não seria mais um fardo, mas uma parte essencial do mosaico que agora era sua vida. Ele se levantou e olhou para os rostos que o cercavam. Do fundo de sua alma brotou uma certeza inabalável. As histórias poderiam curar, e ele desejava ser uma parte da cura. Assim, como a luz difusa do dia transformava-se em um manto estrelado, ele decidiu usar sua própria história para criar um futuro radiante. A roda de histórias havia se transformado em uma nova tradição. E enquanto o eco de risos e corridos se dispersava ao longo da vila, Lucas abraçou a ideia de que, mesmo na escuridão, sempre existiria uma centelha de luz a ser alimentada. O renascimento não era apenas de um único homem, mas de uma comunidade. E cada um, ao contar suas histórias, reforçava a certeza de que todos podiam brilhar, mesmo após atravessar os vales mais sombrios. A resposta que havia procurado por tanto tempo estava presente ali, nas profundezas de cada narrativa compartilhada. E assim, ao cair da noite, a pequena praça da vila se tornava não só um espaço físico, mas um verdadeiro templo de luz e solidariedade, onde o amor poderia realmente ser revelado em sua essência mais pura. No coração de Lucas, florescia a certeza de que qualquer um poderia ser luz na vida de outro, e assim a esperança se fazia uma história de cada vez.